Amém. Glórias a Deus por esse culto abençoado, glórias a Deus porque o Senhor tem falado conosco de uma forma poderosa e nós temos podido experimentar a presença de Deus nessa noite. O nosso coração se alegra por isso, se alegra porque como igreja nós temos essa grande alegria, esse grande privilégio de estarmos reunidos para adorar o Senhor, e eu tenho certeza que Deus se alegra com isso também. Glórias a Deus. Isaías 40, 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nós precisamos do renovo do Senhor. Só que para que nós experimentemos esse renovo do Senhor, nós precisamos aprender a esperar nele. É isso que o versículo fala. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e vão subir como asas como águia, e vão correr e não vão se cansar, e vão caminhar e não vão se sentir fatigados. Você tem esperado no Senhor? Nós temos esperado no Senhor. Ele quer renovar as nossas forças, e a mensagem dessa noite é sobre renovo. Eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem falado ao meu coração sobre esse tema. Quero te convidar para que você abra sua Bíblia em Apocalipse 2. Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 5. Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 5. Amém? Último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 5. Diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-se e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigada pelo teu amor, obrigada pelas tuas misericórdias que se renovam a cada dia sobre as nossas vidas. Obrigada pela tua palavra que acabamos de ler. Que em nome de Jesus o Senhor possa estar falando conosco nessa noite também através da palavra, que possamos experimentar do teu amor, experimentar das tuas promessas, experimentar de ti, Senhor, através disso, e que da minha boca só saiam palavras que venham do seu coração, Senhor, que se alguma coisa vier de mim, que o Senhor possa estar removendo da minha boca, Pai, para que seja dito somente aquilo que te agrada. Trabalhe em nossas vidas através da tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, Apocalipse é o livro mais difícil de ser interpretado na Bíblia. Com certeza é um dos mais difíceis, né? Ele é repleto de simbolismos, de imagens tão complexas e complicadas que muitas vezes a nossa mente não consegue nem visualizá-las, nem imaginar aquilo que está sendo dito, de tão complexo que é, de tão diferente da nossa realidade, né? É a revelação da vinda de Cristo e nos dá uma perspectiva dos acontecimentos finais. Nós pensamos no Apocalipse geralmente quando acontecem catástrofes, não é verdade? Aí as pessoas lembram de Apocalipse e vão correndo atrás e querem ver o que está acontecendo. E principalmente nos dias de hoje, com essa pandemia, existe muita curiosidade sobre se é o fim dos tempos ou não que está chegando. E as pessoas vão logo para a internet procurar textos, referências e procuram saber se está relacionado ao Apocalipse. Só que Apocalipse não é somente isso. Os cristãos daquela época, eles sofriam uma grande perseguição. E o apóstolo João, que é o autor do livro, ele já estava bem idoso quando escreveu Apocalipse. Ele estava preso na ilha de Patmos por testemunhar de Cristo. E era uma época em que os cristãos eles eram mortos por divertimento dos romanos, né? Então era um tempo de muita perseguição, um tempo muito complicado para os cristãos. E o autor que escreveu estava preso. Não, Apocalipse é muito mais que isso, né? É um tempo de muita perseguição que é relatado aqui nesse texto também. E os cristãos da época, eles precisavam de encorajamento para perseverar, para esperar em Deus, para permanecerem firmes em Cristo. Apocalipse 1:3 diz assim: bem-aventurado
aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Eles precisavam ser desafiados a não serem complacentes com o pecado, a não se envolverem com o mundo, apesar de estarem nele. E Apocalipse foi escrito entre 95 e 96 depois de Cristo. E em 2021, que é o tempo que nós estamos vivendo, nós enfrentamos uma realidade tão dura e implacável, onde nós somos colocados à prova e passamos por lutas, por provações, e precisamos de encorajamento, principalmente do renovo do Senhor. Tanto tempo depois, continua tão evidente tudo aquilo que está escrito no Apocalipse, tudo continua tão real, tão presente na nossa vida aquilo que está escrito em Apocalipse. E da mesma maneira, nós precisamos também de renovo do Senhor, nós precisamos também enfrentarmos o mundo e não sermos complacentes, apesar de estarmos aqui, lutarmos com todas as nossas forças para enfrentarmos o nosso mundo da maneira como ele é. O apóstolo João, ele escreve para a igreja de Éfeso porque as dificuldades, as lutas, as provações estavam afastando aquela igreja de Deus. E o relacionamento já não era mais o mesmo. Eles tinham deixado o primeiro amor e precisavam de renovo do Senhor. E aqui, nesse texto específico, nós aprendemos verdades importantes para as nossas vidas, para que nós experimentemos esse renovo de Deus, para que nós possamos ser luz em nossa família, entre os nossos amigos, os conhecidos, os colegas, para que possamos impactar o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação. E o texto nos ensina algumas coisas importantes. E a primeira delas que eu quero trazer para os irmãos é que nós precisamos renovar a nossa fé. Nós precisamos renovar a nossa fé. O versículo 2 de Apocalipse 2 diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Então, o versículo inicia com a afirmação, com a palavra conheço. Ele diz, conheço as tuas obras. Então, inicia com a palavra conheço. Em algumas traduções vai falar eu sei, na linguagem de hoje. Eu sei, eu conheço as obras. Eu conheço o teu trabalho, conheço a tua perseverança. Deus está dizendo para mim, está dizendo para ti nessa noite, meu filho, meu amado, minha igreja, eu sei, eu conheço, eu conheço. Existem situações em nossas vidas de dor, de incompreensão, onde não entendemos muito bem o porquê dos acontecimentos, o porquê das coisas que estão ao nosso redor, das situações que nós enfrentamos. E nós temos a tendência humana de achar que Deus está indiferente. E nós começamos a questionar, começamos a duvidar, e a nossa fé vai sumindo, e a nossa alegria também. E nós podemos pensar, Senhor, será que tu não estás vendo tudo o que está acontecendo comigo, na minha situação, na minha família, no meu trabalho, na minha vida de uma forma geral? E é possível, sim, meus irmãos, nós perdemos a alegria da salvação. A salvação não se perde, mas nós podemos perder a alegria da salvação. Isso Davi já falou para nós, está escrito no Salmo 51, se eu não me engano, que ele pede, não te afastes de mim, não retires de mim o teu Espírito Santo, Senhor, não retires de mim a alegria da tua salvação. Quando isso acontece, muitos começam a participar da igreja, só que não sentem mais prazer, não sentem mais alegria, orar, meditar na palavra de Deus não faz mais sentido, porque estão perdendo alegria, estão perdendo prazer, que começam a duvidar se Deus realmente está presente, se Deus está realmente com eles ou não. E começa então uma busca para reencontrar essa alegria. E aí não faltam alternativas, não é verdade? Nós somos bombardeados por alternativas que nos querem dizer que aquilo é alegria, que aquilo é felicidade, festinhas, bebedinhas, lascívia, internet com suas inúmeras alternativas, e o pecado ele gera um prazer momentâneo, que logo se transforma em mais sofrimento. Não é algo duradouro, não é algo que vai alimentar a nossa alma, que vai alimentar o nosso corpo, o nosso espírito. E na carta de Efésios, na carta, a Epístola aos Efésios, Paulo escreveu a mesma igreja que João escreve aqui. Vocês já pararam para pensar? Que a carta aos Efésios, Paulo está escrevendo para a mesma igreja que João escreve aqui em Apocalipse 2, a igreja de Éfeso. E um dos textos mais lembrados e citados na carta de Efésios é sobre batalha espiritual. Ele é muito conhecido, que é a armadura de Deus. Efésios 6, de 10 a 3. Vamos ler lá. Deixa eu abrir aqui. Efésios 6, 10
a 13, um pedacinho, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A palavra aqui, ele fala no versículo 11, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. A palavra cilada significa emboscada, armadilha, traição, deslealdade. Ela é armada com astúcia, com planejamento, com avaliação, com tempo. Não é fruto do acaso, não é por sorte que o inimigo das nossas almas ele consegue nos atingir. Então, ele arma ciladas, ele planeja, é algo que leva tempo, que é feito com avaliação, né? É uma armadilha feita com avaliação, com planejamento. Não pense, meu irmão, que o inimigo está feliz por você estar aqui nessa sala de Zoom hoje conosco, participando desse culto. Não pense que ele está feliz quando você consegue ler a palavra de Deus, quando você consegue orar, quando você consegue resistir à tentação, consegue resistir ao pecado. Não pense que ele está feliz quando o seu coração é cheio de fé, é cheio de confiança em Deus, mesmo diante das dificuldades que nós estamos vivenciando nos dias de hoje, quando a ansiedade sai do seu coração e você tem aquela plena segurança que toda a sua vida está nas mãos de Deus, a vida da sua família está nas mãos de Deus, que tudo que você tocar, tudo que você fizer está debaixo do controle de Deus, e isso nos traz paz, nos enche de uma certeza, de uma segurança muito maior, que transcende o aqui e o agora. O inimigo não está feliz com isso. Não está feliz quando as pessoas te procuram pedindo uma oração, não está feliz quando você dá uma palavra para o seu colega de trabalho, para o seu colega de escola, seu conhecido pela internet, quando você manda um texto. Ele não está feliz, ele está armando ciladas. É isso que a Bíblia nos fala. E são ciladas armadas com tempo, com avaliação, com planejamento. Pense bem, avalie comigo aqui. O nosso inimigo, ele não tem os atributos de Deus. Ele não é onisciente, onipresente, onipotente, ele não tem os atributos de Deus. Então, ele age num sistema de tentativa e erro. Ele busca padrões no nosso comportamento para criar essas ciladas. Porque ele não sabe o que você está pensando. Ele não sabe o que você vai fazer. Mas ele busca padrões na nossa forma de agir, na maneira como nós falamos, na maneira como nós vivemos, na maneira como nós enfrentamos as situações da vida. E ele vai tentando num sistema de tentativa e erro, ou tentativa e acerto, até que ele acerta, né? Ele busca esses padrões no nosso comportamento. E para isso ele usa os estímulos, que nós conhecemos como setas, como dardos inflamados lançados contra nós. Então ele vai estimulando, ele vai lançando os dardos inflamados, vai lançando as setas inflamadas, estimulando o nosso comportamento, as nossas reações, para que ele entenda como nós pensamos, como nós fazemos, para que ele possa armar essas ciladas contra nós. Por exemplo, né, angústia. Você pode imaginar um casal, ele pode trabalhar no homem o orgulho, a ira. Ele pode dizer, olha lá a tua mulher, sem ela tu poderia ter uma vida muito melhor, poderia ter um carro melhor, ter mais liberdade, né? Trabalhando no orgulho, trabalhando nesse sentido de se achar melhor, enfim, a liberdade, essa falsa liberdade. Para a mulher, ele pode trabalhar na estima, pode trabalhar no medo. Olha, ele quer se livrar de ti. Você é feia. Ele vai sair novamente, vai te trair. E na igreja ele pode trabalhar através da fofoca, através da murmuração, através da avareza. Tem várias formas de trabalhar, de agir e de lançar os dardos, as setas inflamadas dele para tentar nos atrapalhar, para tentar atrapalhar a nossa vida e diminuir a nossa fé em Cristo. E de acordo com a resposta obtida, ele vai saber em quais áreas nós somos mais fracos e vai investir pesado naquela área. A área que a gente é mais fraco, ele vai investir pesado. Efésios 6, 14 a 17, Deus nos mostra uma armadura que é de defesa, mas também uma armadura de ataque, porque tem espada, tem arma nessa armadura. Não é só uma armadura de defesa. Não é como se nós colocássemos aquela roupa ali que está escrita em Efésios e nos encolhêssemos num canto, esperando tudo aquilo que o inimigo vem colocando sobre nós. Mas ele também nos dá armas espirituais. O Senhor nos reveste de armas espirituais. E Deus está dizendo para nós hoje, eu conheço.
Eu sei, eu estou agindo. Você precisa aprender a ter fé e a usar as armas espirituais com sabedoria. Romanos 8, 31 a 39, que é um texto muito conhecido da palavra de Deus, diz que se Deus é por nós, quem será? Quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não poupou o seu próprio filho por amor a nós. Como não nos dará todas as coisas, nos dará graciosamente todas as coisas. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que, quem lembra? Mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que promessa maravilhosa! Não importa a ação do inimigo contra as nossas vidas, se nós buscarmos aumentar a nossa fé, se nós buscarmos um renovo de fé cada dia, diariamente, nós podemos desfrutar dessa promessa maravilhosa de Deus. Ele conhece, ele vê, ele está ao nosso lado, ele sabe o que temos enfrentado, ele sabe as nossas lutas, ele sabe os nossos anseios. Nós precisamos colocar tudo isso, depositar tudo isso diante do altar do Senhor e pedir que ele renove a nossa fé diariamente. Renove a nossa fé, que a gente possa confiar mais nele, que nós possamos perseverar. Deus não está indiferente. Ele não está indiferente, por mais que algumas vezes o nosso falho coração possa dizer o contrário. Nós não precisamos dar ouvido a isso. Nós precisamos acreditar que o Senhor não está indiferente. Então, primeiro, nós precisamos renovar a nossa fé. Segundo, nós precisamos renovar a nossa mente. Versículo 5 diz o seguinte, de Apocalipse 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Lembra-te onde caíste e arrepende-te. Deus está dizendo que eles precisavam se lembrar da sua trajetória, da sua história. Lembra-te, lembra da tua trajetória, lembra da tua história. Para isso, eles precisavam se aquietar, precisavam parar para refletir. E hoje nós vivemos numa correria. Tem muito barulho à nossa volta. Tem muito barulho na volta da igreja, muitas vozes, muitas opiniões, muitas influências externas, que às vezes falam só aquilo que nós queremos ouvir e muitas vezes não falam aquilo que nós precisamos ouvir. Deus conhecia a trajetória deles. Como nós vimos lá nos versículos 2 e 3, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Versículo 3. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu amor, do meu nome, perdão, e não te deixaste esmorecer. Então, Deus conhecia a trajetória deles, só que em algum momento, quando nós lemos esse texto, nós percebemos que em algum momento aquela igreja, os irmãos daquela igreja, em algum momento da trajetória, eles erraram, eles falharam e precisavam avaliar para poder se levantar e se arrepender. Então, em algum momento, eles estavam indo muito bem, em algum momento houve um erro, houve uma queda, e agora era tempo de se levantar e de se arrepender. Nós precisamos avaliar as nossas vidas. Onde nós temos caído? Ele fala, lembra-te onde caíste e arrepende-te. Nos versículos 2 e 3, ele fala, ele elogia a igreja, mas aqui ele está dizendo que a igreja caiu. Em algum momento da trajetória ela caiu. E nós, onde nós temos caído? Nós precisamos renovar a nossa mente. Romanos 12, 1 a 2, nós lemos hoje na escola bíblica também, nos mostra que nós precisamos estar em sujeição a Deus, inclusive nossa mente, e consequentemente as nossas ações. O versículo 2 diz assim, e não vos conformeis com este século,
ou este mundo, em algumas versões, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2 Coríntios 10, de 3 a 5, diz: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição das fortalezas, derrubando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Transformação de mente requer arrependimento, perdão e mudança de atitude. Sem mudança de atitude não há arrependimento. Não adianta nós dizermos que estamos arrependidos e não vamos mais agir assim, se a nossa atitude não condizer com aquilo que estamos pregando, que estamos falando. Isso não passa de remorso, um falso remorso, inclusive. Então, para que haja uma transformação de mente, eu preciso que haja um arrependimento e uma mudança de atitude. Transformação de mente é transformação de atitude. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que mentia não mente mais, né? Então é preciso que nós peçamos a Deus renovo de mente, renovo de fé, renovo de mente, como aquela igreja, e nos lembrarmos da nossa trajetória, avaliarmos onde temos caído, onde temos pecado, onde temos errado, e pedido a Deus uma transformação de mente, uma transformação de atitude que vem através da transformação de mente. Terceiro ponto, nós precisamos renovar as nossas práticas. Então, nós precisamos renovar a nossa fé, precisamos renovar a nossa mente e precisamos renovar as nossas práticas. Versículo 5, ainda de Apocalipse 2, fala: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Lembra-te onde caístes, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Por isso, nós precisamos renovar as nossas práticas, é o que a Bíblia está falando aqui. Deus está dizendo, trabalhe, viva como você fazia antes. E quando eu leio, eu estava refletindo sobre esse texto e Deus me falou muito forte que primeiras obras são essas que ele está se referindo. Eu comecei a pensar, como assim primeiras obras? O que ele está falando? E Deus me falou muito forte no texto de Atos da igreja primitiva, como a igreja vivia no início dela, como ela era no começo. Então, lá em Atos 2, de 42 a 47, nós vamos ler. Peço que você abra sua Bíblia. Atos 2, 42 a 47, é um texto também bem conhecido da palavra de Deus, que vai falar como viviam os primeiros convertidos. Diz assim, Atos 2, de 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha que lindo esse texto. Eles precisavam perseverar na doutrina dos apóstolos, eles precisavam perseverar. No dicionário Aurélio, a palavra perseverar significa conservar-se firme e constante, continuar a ser ou ficar, permanecer sem mudar ou sem variar de intenção. É algo que é firme e é constante, não oscila. Né? E a nossa vida muitas vezes é essa onda de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. E nós lutamos para perseverarmos. Mas a perseverança é uma linha reta. Ela é firme, ela é constante, ela está pautada, ela está firmada. E nós lutamos, né, no nosso dia a dia para que quando a gente começa a descer, fazer para baixo, quando a gente suba de novo para aquela linha, ou quando a gente começa a subir, se achando, né, achando que está demais, que está bombando, a gente desça para aquela linha de perseverança também em Cristo. Então, perseverar é se conservar firme e constante, permanecer com coragem, com fé,
não desistir. Atos 2, 42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E Apocalipse 2, 2, como nós já lemos, eu não vou reler novamente para os irmãos, diz que aquela igreja tinha enfrentado homens maus, líderes que se diziam da parte de Deus. Olha que contraponto interessante, né? Olha que contraponto interessante. Pessoas que ensinaram ali, influenciaram, conviveram com eles, só que quando foram colocados à prova, mostraram quem na realidade eram. Essa era o que a igreja de Éfeso tinha enfrentado, né? A doutrina daqueles homens, quando foram colocados à prova, mostraram que eles não eram exatamente aquilo que eles estavam dizendo que eles eram. E nós precisamos perseverar na doutrina, na Bíblia, na palavra de Deus. Não ponha suas expectativas em homens. Não ponha suas expectativas na palavra de homens. Nós precisamos colocar as nossas expectativas em Deus e na sua palavra. Atos 2,46 diz que eles perseveravam unânimes no templo, né? E participar da igreja local não é uma opção para o Filho de Deus. Entenda bem, meu irmão. Não é uma opção para o Filho de Deus participar da igreja local. É o mínimo que nós temos que fazer, é estar presente na igreja. É participar das atividades da nossa igreja, é saber o que está acontecendo. Nós temos que querer ser os primeiros a estarmos ali. Tem cantina missionária, opa, eu sou a primeira a pedir. Vai ter culto de oração, sou a primeira, e eu não chego depois, eu chego antes. Eu quero estar ali, não é uma opção, é um prazer, é um desejo, é algo que arde no meu coração por ser filha de Deus. Mas eu quero pensar contigo, quando tu pensas em igreja, o que vem na tua mente? Isso aqui é o nosso feijão com arroz, né? Todo mundo sabe que a igreja não é um prédio, não é um lugar qualquer para adoração que é escolhido, não é uma denominação, a igreja não é uma placa, a igreja não é um líder. E hoje nós vemos muitas igrejas que na sua fachada tem a foto de uma pessoa. Olha o absurdo que nós chegamos hoje em dia. Tem a foto de homens, né? E às vezes até de casal, homem e mulher ali na frente, como se a igreja fosse daquelas pessoas. Então isso é um absurdo. E nós temos que cuidar. Nós batistas às vezes somos muito orgulhosos. Achamos que não fazemos isso. Mas quantas vezes nós estamos no YouTube, atrás de fulano, atrás de ciclano, fulano, ciclano, e ficamos só naquilo ali, e muitas vezes não apreciamos a palavra que é trazida na nossa própria igreja local. Está tudo invertido. Está invertido, meus irmãos. Nós esquecemos disso muitas vezes, o que é a igreja, e nos atemos a cargos, nos atemos a programas, nos atemos a um local. E a igreja são pessoas que foram regeneradas pelo sangue de Cristo. E eu quero que tu pense um pouquinho sobre o principal motivo pelo qual o diabo quer nos destruir. Você já parou para pensar por que o diabo quer destruir a sua vida? Por que ele quer destruir a minha vida? Nós somos a igreja. Por que ele quer destruir a nossa vida? Por que será? Ainda em Efésios 6, 19 a 20 diz, e também por mim, Paulo está falando, depois que ele fala da armadura, ele pede orações, ele diz, orem também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou um embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. O diabo quer destruir a cada um de nós, quer destruir a igreja, para que a gente não cumpra a missão que nos foi dada. Para que nós não cumpramos a missão. E qual é a nossa missão? Mateus 28, 19 e 20, um texto muito conhecido da palavra de Deus. Todo crente tem que saber de cor esse texto. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A nossa missão é fazer discípulos de Cristo através da pregação do Evangelho. Veja bem, pregação do Evangelho. Evangelho é cruz. Evangelho não é autoajuda, Evangelho não é balela, não é prosperidade financeira, não é prosperidade em todas as áreas da tua vida. Deus não é nosso mordomo, mas é o Evangelho de cruz, que fala de pecado, que fala de arrependimento, que fala de céu, que fala de inferno. É esse o Evangelho. E tem um investimento pesado do inimigo nessa área. Né? Hoje existem muitos movimentos contra a igreja, existem os desigrejados, existem igrejas ao gosto do freguês,
Então, nós vemos um movimento muito forte de pessoas que se dizem crentes, mas não vão a lugar nenhum, não vão, não participam, não congregam. Eu sou crente, mas eu não congrego. Não congrego em lugar algum, não tenho identidade. Isso é muito ruim. E sabe o que acontece, meus irmãos? Quando nós paramos para pensar, nós vemos que tem um desalinhamento do foco. E esse desalinhamento do foco faz com que a grande comissão não esteja no coração do povo escolhido, separado para realizar essa tarefa. Ora, pensa bem comigo, quem é a igreja? Nós somos a igreja. Onde é que a igreja está? A igreja está aqui onde eu estou, está aí onde você está. Aí está a igreja. Ela está inserida onde você estiver, porque você é a igreja. Não está em quatro paredes, mas onde eu e você estivermos, e agora com essa pandemia nós temos experimentado muito mais disso. Só não entende isso quem tiver uma mente muito bitolada, porque com a pandemia nós temos vivenciado o online, vivenciado essa ausência de um tempo, de um lugar, de quatro paredes. Então, Deus está falando, Ele está gritando para nós o que é a igreja, o que é a igreja e onde a igreja está. E qual é a principal tarefa da igreja? A principal tarefa não é construir templos, adquirir equipamentos e isso e aquilo para o nosso bem-estar, para que a gente entre no lugar, se sente naquele lugar, que esteja bem refrigerado, que tenha um som excelente, que não haja falhas para minha comodidade. Mas a nossa tarefa é ser e fazer discípulos de Jesus. E muitas vezes nós estamos com o foco desalinhado. Pense bem, se você é igreja, qual é o seu objetivo pessoal de vida? Para agora e reflete, qual é o seu objetivo de vida? Se o meu objetivo de vida pessoal é apenas adquirir coisas, é ter, é conhecer, é saber, é ser, é galgar status, é ser reconhecido, é obter coisas para mim, consequentemente, este vai ser o objetivo da igreja. Porque você é a igreja. Eu sou a igreja. Se o meu objetivo de vida está desalinhado, a igreja está desalinhada. E nós precisamos voltar às primeiras obras, é o que a Bíblia está falando. Nós precisamos voltar às primeiras obras, voltar às doutrinas, voltar à prática das primeiras obras, alinhar a nossa mente, alinhar os nossos objetivos de vida de acordo com os objetivos que Deus tem para cada um de nós. E o nosso principal objetivo é ser e fazer discípulos de Cristo. Quando a igreja, que sou eu, que é você, colocar isso como primeiro lugar na sua vida, buscar, pois, as coisas de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas, não é isso que está dizendo a palavra, que a palavra diz, mas quando nós entendermos isso, internalizarmos isso, e eu estou dizendo, meus irmãos, não é uma tarefa fácil. Eu não alcancei isso ainda. Estou dizendo para vocês, Deus tem falado fortemente ao nosso coração e Ele sempre fala conosco, mas eu não alcancei isso integralmente na minha vida. Eu preciso de renovo do Senhor nas minhas práticas, eu preciso do renovo do Senhor na minha fé, eu preciso do renovo do Senhor na minha mente, para que eu possa andar em consonância com aquilo que a palavra de Deus ensina, com a vontade de Deus para as nossas vidas. E é uma tarefa árdua, é uma tarefa difícil, e quero dizer mais. Olha para a igreja de Éfeso aqui em Apocalipse. Eles haviam acertado muito. Eles tinham acertado muito. Você percebe na carta. Eles tinham acertado. Mas em algum momento eles caíram. Houve uma queda. E a palavra de Deus está sendo bem dura, dizendo: lembra-te, pois, onde caíste. Arrepende-te e volta às primeiras obras. Nós precisamos lembrar no que temos caído, no que temos errado, nos arrependermos e voltarmos às primeiras obras. Porque as consequências vão ser trágicas para a nossa vida. Então, o meu objetivo deve ser o objetivo da igreja. Eu sou igreja e eu tenho responsabilidade sobre a vida dos meus irmãos também. Deus te chamou para as pessoas que estão ao seu redor. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Não existe igreja perfeita. Tira do teu pensamento essa ideia de que existe igreja perfeita somente no céu. Na terra não existe igreja perfeita. E eu quero te dizer hoje, e todas as vezes eu vou dizer isso para você, e é um discurso que nós precisamos ter na nossa mente também, que eu vou te decepcionar, e eu já quero te pedir perdão por isso. Porque eu não sou perfeita. Você não é perfeito. E nós vamos cometer muitos erros. Nós precisamos aprender a perdoar e aprender a pedir perdão para sermos igrejas.
para sermos igreja dentro daquilo que Deus precisa, daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Só que nós lemos em Atos, nós precisamos perseverar unânimes, juntos. Hebreus 10, 24 a 25 é um texto muito conhecido, também diz assim: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Consideremos-nos uns aos outros, nos estimulando ao amor, às boas obras. Não deixemos a nossa congregação, como é costume de algumas pessoas, que são levadas pelo vento de doutrina para lá, para cá, se arrependem, querem voltar e vão e vêm, uma vida inconstante, sem perseverança. Lembre-se, perseverar é ter essa linha firme e constante de vida, de pensamento, de ação, né? Deus está sendo muito claro para nós. Nós precisamos estar juntos, como igreja, nos admoestando, e muito mais, fazermos isso muito mais quando virmos aqui o texto está falando que vai se aproximando aquele dia. Que dia é esse que ele está falando? É o dia da volta de Cristo. Estejamos unânimes, estejamos juntos. Perseverem na comunhão e na ajuda mútua. E eles faziam isso. Atos nos diz que eles perseveravam na comunhão e na ajuda mútua. Olha, eles vendiam tudo que eles tinham e davam uns para os outros, e ninguém tinha necessidade de nada. Eles praticamente moravam todos juntos ali, se a gente para analisar. Dividiam tudo, vendiam suas propriedades e repartiam. E a comunhão era tão intensa. Você já parou para pensar sobre isso? A comunhão era tão intensa, tão verdadeira, que as pessoas eram impactadas pelo testemunho deles. E bastava a comunhão deles para que as pessoas fossem acrescentadas. A Bíblia diz lá no final daquele texto: e Deus ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Simplesmente pela maneira como eles viviam, Deus ia acrescentando. Que interessante, né? Hoje a gente luta tanto para evangelizar as pessoas, para que as pessoas entendam sobre o evangelho, mas a simples maneira deles viverem como igreja fazia com que pessoas eram acrescentadas. Olha o testemunho. E eu sempre que eu lia esse texto, eu ficava pensando muito, meu Deus, é impossível uma comunhão assim. Já parou para pensar? Quem é que consegue exercer uma comunhão nesse nível que eles exerciam naquela época? E Deus me levou a uma reflexão em que aqueles irmãos, eles tinham sido testemunhos, irmãos de Atos, eles tinham sido testemunhas oculares de Cristo, da sua ressurreição, da ascensão aos céus e dessa promessa que para eles era tão viva, da volta de Jesus para buscar a sua igreja. Então, era uma igreja que vivia uma expectativa ardente da volta de Cristo. Cristo viria buscar a igreja. E eles precisavam permanecer juntos, aguardando Jesus voltar como igreja. Porque Cristo vinha buscar a igreja, então nós temos que estar juntos. Nós não precisamos mais de propriedades, nós não precisamos de bens, nós não precisamos de todas essas coisas que são daqui. Vamos nos cuidar uns aos outros, vamos repartir uns com os outros, porque Cristo está vindo nos buscar. Olha que interessante, para que propriedades, para que bens, para que dinheiro, que geram ganância e criam tantas dissensões, para que tudo em exagero, para que tudo em demasia, para que cargos, status, graduações, tudo isso ia ficar aqui e Cristo estaria voltando logo, era o pensamento deles. Era isso que eles viviam. Eles viviam a expectativa, eles viviam a comunhão da espera da volta de Cristo. Era uma comunhão que para a gente é tão difícil de entender hoje, porque já se passaram muitos anos. O tempo foi passando e quando Apocalipse é escrito, passou-se 100 anos mais ou menos, né? Ele foi escrito em 95, 96 depois de Cristo. Então vocês pensem, já eram 100 anos depois da igreja primitiva, ali, da maneira como, mais ou menos, né? Da maneira como a igreja estava vivenciando. E Cristo não tinha voltado. Não tinha voltado. A igreja não era mais a mesma. Eles não viviam mais a expectativa da volta de Cristo. Imagina nós, irmãos, 2020 anos depois da vinda de Cristo, como tem sido a nossa expectativa da volta de Cristo. Como nós temos vivido essa comunhão que era vivida nas primeiras obras da Igreja de Cristo.
Eles tinham perdido o primeiro amor. Não praticavam mais as primeiras obras. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e volta. Nós precisamos hoje ter a mesma comunhão da espera. Essa comunhão da espera de Cristo, a comunhão da expectativa da volta de Cristo, onde eu entendo que eu tenho uma missão muito clara nesse mundo, que as coisas aqui são passageiras, que eu posso construir, mas eu não estou construindo para levar junto, porque não vão comigo quando eu for. Tudo vai ficar. Nós precisamos construir edifícios espirituais, precisamos edificar vidas, precisamos falar de coisas que são eternas, que coisas que são muito mais intangíveis, que são maiores do que simplesmente eu possa apalpar, do que eu possa pegar aqui na terra e usufruir por um tempo. A Bíblia mesmo fala que tudo vai ser corroído, que tudo vai ser, a traça corrói, né? O ladrão vem e rouba, mas a gente precisa trabalhar por aquilo que é eterno, por aquilo que vai muito além do que a gente pode ver agora. Nós precisamos voltar a ter a comunhão da espera, a comunhão da expectativa da volta de Cristo. Cristo precisa ser o motivo de nós estarmos juntos. Como está a minha fé? Como está a minha mente, os meus sentimentos, as minhas emoções? Como estão as minhas práticas, as minhas obras, as minhas atitudes? Em que áreas da minha vida eu preciso de renovo? Em que situações eu preciso de renovo? Nós precisamos colocar diante de Deus todos os dias da nossa vida. Renovação de fé, renovação de mente, renovação de prática. Para que nós possamos subir com águias, com asas como águias, correr e não nos cansarmos, caminhar e não nos fatigarmos, para que nós possamos aprender a esperar no Senhor. Amém? E sermos aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos todos os dias da nossa vida. Vamos orar? Quero te convidar para que você ore nesse momento. Senhor, nós te agradecemos por Jesus. Obrigada, Senhor, por Cristo. Obrigada pela tua revelação, que é a palavra de Deus. Nós queremos te agradecer porque nós temos liberdade, nós temos acesso à tua palavra, e isso é transformador, Senhor. Isso muda a nossa história, isso muda a nossa vida, isso muda a nossa maneira de ser, de pensar, de praticar, isso muda a nossa fé. Que nós possamos a cada dia estarmos firmados na tua palavra, estarmos firmados em ti, que o Senhor venha ajustar a nossa vida de acordo com a tua vontade, de acordo com aquilo que o Senhor deseja para nós, com aquilo que o Senhor sonhou para cada um de nós. Não nos deixe, Senhor, ficarmos perdidos em meio a tantas coisas aqui dessa vida. Não nos deixe, Senhor, termos os nossos olhos focados só no aqui, no agora, nas situações do dia a dia, nos nossos desejos, nossos sonhos pessoais, e muitas vezes sonhos que não estão nem dentro da tua vontade, Senhor. Não nos deixa, Senhor, nos perdermos nisso tudo, mas que o Senhor coloque através do teu Espírito Santo, Deus, um firme desejo, um ardente desejo de estarmos alinhados com o Senhor, alinhados no cumprimento da tua missão, alinhados, perseverando, Senhor, na oração, perseverando na leitura da tua palavra, perseverando em comunhão, perseverando nas primeiras obras. E nós clamamos nessa noite que o Senhor devolva a cada um de nós o primeiro amor. Se está sumindo, Senhor, se está apagado, se está deixado de lado, que o primeiro amor venha arder no nosso coração, que nós possamos voltar ao primeiro amor, a te amarmos acima de todas as coisas, amarmos a tua obra, amarmos a tua presença, Senhor, amarmos aquilo que o Senhor ama acima de todas as coisas. Nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Tem misericórdia de nós somos tão pequenos, tão falhos, precisamos tanto do Senhor, tanto, Deus, tanto. Ó Senhor, nós precisamos muito de Ti. Como precisamos de Ti? Precisamos como o ar que respiramos, como o alimento que comemos, a água que bebemos. Que o Senhor sempre seja o tudo na nossa vida. Que o Senhor sempre esteja em primeiro lugar, Senhor. Porque se o Senhor não for o primeiro, nada mais pode estar em primeiro lugar, Senhor. Somente o Senhor. Nos dá uma semana de paz, uma semana abençoada na Tua presença. Coloca os Teus anjos ao nosso redor. Nos guarda, nos livra de todo mal, nos livra de toda enfermidade, Senhor, de toda violência, de todo acidente. Que os Teus anjos estejam nos guardando, Senhor, nos protegendo. Em nome de Jesus, que nós possamos Te aguardar, que nós possamos viver na expectativa da Tua volta e que nós possamos orar mais por isso, clamar mais por isso. Maranata, Senhor, volta logo, Senhor Jesus. Obrigada por tudo, Pai.
Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.